Num país como o nosso, Portugal, com uma crise tão grave financeira, aliás, provocada por endividamento fundamentalmente do Estado, é fundamental saber como é que nós podemos sair desta situação. E, sem dúvida nenhuma, é o investimento que poderá tirar-nos de uma situação de grande dificuldade. E das duas, uma. Ou temos mais investimento ou a economia afunda-se. Não é pelos meios que os financeiros usam normalmente que nós poderemos dar a volta ao nosso país. E é por isso que é importante dizer o que é, analisar o que é o investimento em si. Não é possível gerir alguma coisa que não se conhece e, portanto, a primeira abordagem será uma definição clara do que é o investimento. E, em consequência dessa definição, saber quais são os elementos em que podemos atuar. Por outro lado, passamos para uma outra área, que é a mudança radical que aconteceu nos últimos 5 a 6 anos, com a globalização competitiva, com um processo que já vem mais de trás de integração económica com os países da Europa, nossos parceiros, e também com a evolução das tecnologias da comunicação e da informação, que tornaram o mundo um sítio difícil, com elevadíssimo grau de risco. Veremos também que o risco é uma questão determinante na escolha da localização do investimento. E é disso que se trata. A nossa grande preocupação vai ser destilar, ir aos elementos fundamentais que podem fazer com que um país, no nosso caso Portugal, seja atrativo para o investimento. Não apenas para o investimento estrangeiro, porque o investimento português em Portugal é muitíssimo mais importante que o investimento estrangeiro em Portugal. E, portanto, estes dois tipos de investimento têm que encontrar no nosso país a atratividade que faça com que nós possamos criar riqueza. E não há criação de riqueza sem investimentos. Veremos depois quais são as condições. Há uma correlação fortíssima entre liberdade económica e competitividade e atratividade de um país. Vamos analisar alguns gráficos que o demonstram sem nenhum equívoco, para chegarmos finalmente à conclusão de quais são os fatores que atraem investimento para um determinado país. País onde hoje a competitividade se exerce, ou seja, enquanto antigamente, nos velhos tempos, era a competitividade do produto que determinava o sucesso ou insucesso de um país, hoje é a competitividade do próprio país e não apenas do produto. Analisaremos isto, analisaremos os fatores fundamentais para o aumento da atratividade do país e vamos concluir, provavelmente, que as medidas que têm sido tomadas não são aquelas que nos vão permitir aumentar drasticamente o investimento. E avançar-se-ão então, avançarei convosco na definição daquilo que são os elementos fundamentais para atuar sobre Portugal, no sentido de nos tornarmos um país atrativo para o investimento e um país de sucesso na próxima década.